Sejam bem-vindos a mais um podcast ACP. Sou Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado Pedro Gil de Vasconcelos. Licenciado em Cinema e Audiovisuais, foi jornalista e agora dedica-se à comunicação e à produção de conteúdos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Pedro. Obrigado pelo convite. Pedro, fora da sua vida profissional, também aprecia a prática de desportos de natureza e de fazer caminhos. E é justamente isso que vai motivar esta nossa conversa, porque já fez vários caminhos a Santiago, nomeadamente um que motivou a produção de um documentário que tem tido um reconhecimento internacional verdadeiramente impressionante. Quer falar-nos desse projeto? Sim, há pouco dizia que fora da vida profissional eu já não sei. Eu acho que misturo tudo. E, de facto, isto foi uma aventura que começou já há bastante tempo. Os caminhos começaram, salvo erro, em 98 ou 99. E depois disso é um bocado como dizia o poeta. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E entranhou-se. Tenho vindo a fazer, ainda não fiz tantos quantos gostava. E, entretanto, fui fazer em 2020. Fui fazer o Caminho Primitivo, que eu chamava-lhe a minha nêmesis. Já tinha feito uma série deles e o Primitivo sempre era um que eu queria ter feito. Na sequência do Primitivo escrevi um livro, o Caminhos Faço Meus, que agora se passou a chamar assim, e depois disso fui fazer o Caminho da Geira, que é para mim o caminho mais interessante, mais desafiante, mais belo de todos, e no Caminho da Geira de facto faço o meu caminho, o tal documentário, fruto de um projeto que eu tinha já desde 2011, 2012, que eu queria fazer uma série documental sobre um caminho de Santiago. Naquele caso seria o Caminho Português Central, e era um projeto com meios pesados, digamos assim. Eram 3 câmaras, salvo erro, mais drone, mais aqueles senhores que vão com o áudio atrás, com aquelas canas de pesca, com microfones. E, portanto, era uma equipa razoavelmente grande, era um projeto pesado. E quando se faz uma mochila para se fazer um caminho, uma das coisas que sabemos é que temos que perder peso, senão não vamos chegar. Eu aprendi isso na pele, no primeiro caminho que fiz. E, de facto, este documentário foi perdendo peso até que chegou uma altura, enquanto parti para o Caminho da Geira, arranquei com um telemóvel, arranquei com um microfone docado ao telemóvel e arranquei também com mais 2 equipamentos. Um que era um selfie stick, aqueles pauzinhos de selfie, e outro que era um gimbal, portanto um estabilizador de imagem. Ao fim do primeiro dia, o gimbal foi metido no correio e seguiu para Santiago. Eu cheguei lá primeiro a pé, mas depois são outras coisas. E da sequência disso, depois, nasce de facto o meu caminho. O meu caminho ainda está a ter, curiosamente, bastante sucesso. O primeiro prémio foi em Munique e depois disso começaram a aparecer mais prémios e convites. E depois disso nasceu mais um documentário também, que é o The Magic is Lost, que é um documentário que eu fiz na Turquia. Chocou-me de alguma forma a maneira como algum do turismo está a ser conduzido hoje em dia, não só na Turquia. E, portanto, fiz ali uma espécie de uma micrometragem, de alguma forma crítica à forma como algum turismo é feito. Esse também, salvo erro, até está neste momento com mais prémios do que o meu caminho. O meu caminho está com 11 ou 12, o outro está também com 12, 13 prémios. Depois disso aparece aí sim o nosso caminho, o mais recente, é o mais premiado de todos. Está para aí com uns 14 ou 15, já não tenho bem a certeza. Depois pronto, depois na escrita também, os argumentos também, o Grande Dorito, que é um argumento que eu estou a tentar produzir, é uma comédia, também tenho uns 7 ou 8 prémios. E agora a grande novidade é um outro argumento, que é um argumento que eu espero também produzir, é uma longa de terror. Está com prémios de melhor filme de terror e com prémios de melhor longa-metragem também. E tem sido isto os últimos tempos. E pelo meio ainda o livro, o Caminhos que Faço Meus, onde de alguma forma conto isto tudo e que de alguma forma é também fruto do tal sucesso desse primeiro meu caminho. Muito bem. Gostaria ainda de voltar a este caminho que fez e que motivou tantos prémios internacionais, tendo em conta a economia de peso a que se viu obrigado a fazer. Por outro lado, tem formação em cinema e audiovisuais. Foi um desafio ter produzido este documentário com um equipamento parco, digamos assim. Eu lembro-me, quando estudava, tinha um professor, o mestre Sério Fernandes, que dizia que nós, para termos um filme, não precisamos ter uma câmara de 70mm e uma equipa gigantesca. Antes de mais, precisamos ter uma boa história. E depois vê-se como é que ela se conta. E o que eu tentei, de facto, fazer, e no meu caminho é, de facto, o grande exercício do meu caminho, para mim é um exercício de escrita, foi criar um guião, portanto, para chegar àquela curta de 16 minutos. Perdi ali uns dias, de facto, por um lado, com muito material que eu já tinha pesquisado para o tal primeiro projeto, a compilar todo esse material e a tentar pôr aquilo de uma forma que fosse pelo menos agradável de escutar. E acho que resultou, modéstia à parte,
depois foi partir, e hoje em dia um telefone é uma ferramenta muito poderosa. Aliás, eu costumo dizer que quando comecei a trabalhar profissionalmente, já lá vão uns anos, quando íamos para o terreno, íamos sempre pelo menos 3. Ia eu a carregar no microfone, ia mais um senhor a carregar numa câmara que pesava 10 quilos, ia mais um senhor a carregar num gravador e num tripé, que tudo junto eram para aí mais 15. E hoje em dia, qualquer smartphone, média gama, nem precisa ser um topo de gama, qualquer smartphone é melhor do que era uma câmara dessa altura. Portanto, com facilidade se consegue chegar à qualidade. Aliás, tanto se consegue que todos eles já foram vistos em tela de cinema, em grande formato, e funcionam. Ok, há coisas que funcionam melhor, é certo, mas funcionam. E, de facto, é uma das coisas que eu me propus. Por um lado, a criar menos peso, mas também menos peso para o ambiente, porque filmar assim representa menos energia consumida. Além disso, uma das coisas que faço sempre é usar, por exemplo, telefones que são recondicionados. Entendo que quando se fala de questões como sustentabilidade, etc., a forma como consumimos é fundamental. Mais fundamental do que uma série de outras medidas que hoje em dia estão a ser empurradas e a ser tomadas, mas para mim a grande questão é de facto a forma como consumimos e a necessidade que temos de andar com a nossa mochila vazia. Costumo usar esta metáfora. E de facto o meu caminho, o nosso caminho de Magic is Lost é isso mesmo. São fruto do esvaziar da mochila quase até ao mínimo indispensável para que se consiga chegar ao destino. O que motiva uma caminhada de dezenas, de centenas de quilómetros. O que faz com que cada vez mais pessoas saiam de casa, por vezes atravessem meio mundo para virem ao noroeste da Península Ibérica caminhar. O Caminho de Santiago é um caminho religioso. O Caminho de Santiago é um caminho de fé, é um caminho cultural. É um desafio. Yeah, but what kind of experience? I like hiking, so the trail is pretty good. Just walking. Just for walking. So far away, very good. Não, está a ser uma boa experiência. Uma alegria imensa de chegar a casa, conhecer muito do que é este caminho, qual é a sensação de superação. E esse esvaziar de meios aguça a criatividade? Sim, obriga a outro tipo de exercício. Muitas vezes a limitação que temos obriga-nos depois a trabalhar de outra forma. E se calhar o tipo de plano que se tem, não tenho zoom, por exemplo, mas também será que preciso do zoom? Ou será que preciso contar a história de outra maneira? E esse é o exercício que temos que fazer antes de partir para o terreno. Contam-se na mesma as histórias que tiverem que ser contadas. Mas este documentário, gostaria que falasse um bocadinho também do percurso dele. Não sei se devo dizer desta forma, ele não terá sido assim muito bem recebido em Portugal, mas internacionalmente já tem corrido festivais. Por onde é que ele tem andado? 4 continentes, não sei, mas à volta de 20 países, com prémios em todos os continentes. Aliás, foi uma das coisas que eu no início deste ano, ou melhor, no final de 2023, achei que tinha que fazer, não tinha competido ainda em África, então fui ganhar uns prémios à África e sim, tenho corrido o mundo inteiro. Eu acho que de facto uma das vantagens que temos em competir fora é que quando estamos longe de casa ninguém sabe quem somos e portanto somos avaliados pelo trabalho. E pronto, e se calhar também tive alguma sorte em quem... Aliás, recentemente estive com o documentário num festival cá em Portugal, não ganhei, mas tiro um chapéu ao documentário que ganhou. Era excelente, era nada a apontar e portanto assim dá gosto. Dá gosto não ganhar, digamos assim.
Ó Pedro, e são tantos os prémios que já ouvi dizer que está a pensar em comprar uma casa só para guardar os prémios. São as más línguas. Mas muitos dos prémios são só prestígio. Muitos dos prémios, a grande maioria deles, outros depois há que pagar portos, etc., para chegarem e acabam por ficar. Tenho prémios reais, de facto, troféus, tenho 3 ou 4. Tenho, logicamente, o primeiro que ganhei em Hollywood, tenho, logicamente, o primeiro que ganhei em Nova York. Tenho também um que, digamos, foi o primeiro troféu que me foi enviado, que foi do Botão. Curiosamente, um festival, um IMDb, portanto, um festival de primeira linha, em que ganhei como melhor documentário. E estou à espera de receber mais o que ganhei agora recentemente na Suécia. Pronto, e são 3 ou 4, não são mais do que isso. Depois tenho muitos certificados de vitória, não sei o que mais, também já não os consigo imprimir nem encaixilhar todos. Neste momento, nos projetos todos, por acaso estive a contar antes de começarmos e salvo eram 52 prémios. Não estive a ver menções honrosas, nem finalistas, nem seleções oficiais. São muitos mesmo. São bastantes. São muitos. Ainda falando deste caminho, que aliás o Pedro considerou mágico, com sítios incríveis, para si é difícil, provavelmente, priorizar um episódio, e houve uma situação interessante, que foi o acolhimento que teve por parte de estranhos, numa altura em que estavam a ver que era muito difícil a pernoita e a alimentação. É verdade. Como é que isso aconteceu? Já foi em Espanha? Já foi em Espanha. Faz parte, digamos, do sabor do caminho, das peripécias que vivemos, e de facto há uma série de episódios que são marcantes. Costumo dizer que talvez o primeiro que marcou foi uma pedra que estava desgastada pelos pés dos peregrinos que lá passaram antes. Acho que agora essa pedra infelizmente está soterrada por asfalto, porque alguém entendeu que era melhor, que assim pode passar gente com malas, com rodinhas e bicicletas e carrinhos, o que for. Isso é um crime. Patins em linha. Portanto, espero que isso nunca aconteça no caminho da Geira, porque é de facto um caminho mágico, um caminho lindíssimo, é um caminho que atravessa o Parque Nacional da Peneda Gerês, que atravessa o Parque do Xurés, na Galiza. É um caminho que vai por margens de rios lindíssimos, junto ao Minho, toda aquela zona do Planalto, Castro Laboreiro, onde nós caminhamos e vemos rastros de lobo, por exemplo. Tem de facto isso de encantador, tem momentos que são quase comoventes com a beleza que nós temos e com que somos confrontados. Mas de facto aconteceu, também num sítio por acaso muito bonito. Tínhamos passado Ribadávia, deveríamos ter ficado a pernoitar em Ribadávia, entendemos que não, que ainda era cedo e decidimos continuar por mais uns quilómetros para chegar a uma terra chamada Pazo de Arenteiro. Pazo de Arenteiro fica no meio da Galiza, é uma terra muito bonita. Primeiro o relevo, aquilo foi uma espécie de um canyon com uma terra lá no meio, tem um rio, havia 2 pontes e havia, porque uma ruiu, pontes medievais, e restam 2 ou 3 arcos encantadores dessa ponte. E mesmo à entrada tem uma coisa que é a Casa da Ponte, ou tinha. Ora bem, nós estávamos a tentar falar com a Casa da Ponte para tentarmos marcar ou reservar, para termos a certeza que íamos ficar a conseguir dormir ali. Na Casa da Ponte ninguém atendia. Entretanto, há um outro alojamento, que era lá um hotel rural. Tentei falar com eles e a partir daí foi tudo desagradável. Os valores dos alojamentos alteravam de telefonema para telefonema, tentaram me enganar. Felizmente, falo bem castelhano, entendi bem o que ele quis dizer, ele também entendeu bem o que eu quis dizer e a relação acabou ali. O que é certo é que chegamos à Casa da Ponte e a Casa da Ponte estava fechada. Encontramos uma senhora já com bastante idade, que disse que era a dona e que depois da pandemia tinha decidido que já não ia mais investir naquele negócio porque os sustos são grandes. E ficamos ali. A tentar perceber, vamos regressar atrás, vamos voltar outra vez a Ribadávia, vamos ficar algures pelo meio. E, entretanto, passa um senhor, vocês são portugueses? E tá, é verdade, minha mulher é portuguesa. Ah, sim, é dentro dos rios. E olha, a minha avó também era de lá. Começamos a conversar e ele, tenho que falar com a minha filha, que é a Patrícia. A Patrícia era a alcaldesa de lá da terra. A partir daí foi tudo o que de mal podia ter acontecido, foi incrível. Aquelas pessoas não nos receberam, acolheram-nos. A Patrícia agarrou no telemóvel, arranjou logo forma de arranjarmos um sítio para ficarmos a dormir. Lá chegamos a uma casa de turismo rural, um sítio por acaso muito bom. Fomos também muito bem recebidos pelo dono da casa, que pediu imensa desculpa, que não tinha forma de nos arranjar comida, porque a mulher estava fora e não sei o que mais, mas também já estava tratado tudo. E então mandaram-nos ir a um tasco, mas disseram várias vezes, atenção, não é nada luxuoso, não é um restaurante, é um tasco. Bem, e lá fomos, e de facto era. E o que havia era uma omeleta, era uma salada de tomate com os tomates lá da horta da senhora, pão feito em casa,
era uma omeleta feita com os ovos das galinhas lá da casa também, era o vinho, um Ribeiro Tinto, que a princípio uma pessoa bebia, pescava um bocado o olho, mas depois com gasosa aquilo até se bebia. E depois, no fim, foi uma panóplia de orurro, portanto, da aguardente da Galiza, com várias modalidades, com ervas, sem ervas, com tostado, sem tostado, não sei o que mais. E pronto, e de facto foi das refeições mais incríveis que eu tive no caminho, porque é exatamente isso, nós não fomos recebidos, fomos acolhidos no coração daquelas pessoas e não precisamos de ir só para o caminho de Santiago para termos estas situações, em Portugal também as temos, aliás, saindo um bocadinho do caminho, ainda recentemente eu e a minha equipa fomos extremamente bem recebidos em Vila Nova de São Bento, no Alentejo, estávamos a gravar o Romaria do Meu Coração, e aquela gente foi incrível. E, portanto, encontramos gente incrível em todo o lado. Felizmente, viajo, ando pelo país inteiro e encontro sempre gente fantástica, gente fabulosa, do Alentejo atrás dos montes, sempre muito bem recebidos. No caminho, se calhar, depois há outras propensões e há outra forma também de receber aqueles desgraçados que andam com a mochila às costas para ali fora. Eu estava a pensar nisso mesmo, neste tipo de aventura, nestes caminhos, que por vezes se apresentam muito mais solitários. As alternativas são muito poucas e se esse episódio que viveu, será sempre um receio, não, para o viajante, para o peregrino, se algo corre mal, porque não há muitas alternativas depois. Não, eu por acaso não vejo isso dessa forma. Estamos na Galiza, fica mesmo aqui ao lado, é a Europa, estamos sempre perto de uma estrada, estamos sempre perto de qualquer coisa, podemos ter um incómodo. Agora, dificilmente vamos ter um ataque de um urso, não é? Mas, sim, há sítios mais isolados, que pode ser mais desagradável, mas é extremamente seguro fazer o caminho. A Geira, eu rezo a todos os santinhos para que não se transforme num caminho de massa como é o caminho francês, nem tampouco no mesmo próprio caminho português central, começa a cair na massificação e nos milhares de pessoas que não sei se fazem o caminho, mas que vão por ali até Santiago de Compostela, porque acho que fazer o caminho é uma coisa um bocadinho diferente. E, portanto, espero que a Geira não siga estes mesmos passos, que a Geira se mantenha selvagem, que é o encanto dela, que a Geira se mantenha com poucos apoios para que não vá muita gente, não vá demasiada gente. Quem diz a Geira diz outros caminhos também. Como, por exemplo, há um caminho que eu tenho imensa curiosidade, já o queria ter feito, não consegui, e queria ver se o fazia agora em breve, que é o caminho Sanabrés, que vem por toda aquela parte raiana, a norte da fronteira, Puebla de Sanabria, aliás, vem mais atrás, não é? Mas, digamos, começar em Puebla de Sanabria até Santiago, são 240 km, uma coisa para 9, 10 dias de caminhada, que deve ser mais um caminho mágico. E ainda os há, felizmente. Que, se não me engano, será o 13º caminho que está a pensar em fazer. Este ano que passou fiz mais um, parte que eu já conhecia, parte que ainda não conhecia, que foi fazer o caminho de Finisterra por Mochia. E eu gosto de o fazer sempre partindo de Finisterra e terminando em Santiago. Porque a tradição também nos diz que há ali coisas diferentes. E a tradição de caminhar até Finisterra, e hoje em dia é uma moda fazer isso. Aliás, o filme The Way, do Emílio Esteves, criou essa moda e acho que as pessoas de Santiago agradecem, porque já é de tal forma massiva a procura que Santiago tem, que assim, irem alguns para Finisterra e para Mochia é uma forma de desimpedirem um bocadinho a cidade. Mas gosto de fazer ao contrário, porque de facto essa tradição de ir até ao sítio onde acaba a terra é uma tradição curiosamente pré-cristã. Há registros de peregrinações naquela parte do mundo, desde pelo menos do ano 50 a.C., por Plínio Velho, que escreve justamente isso, o estranho costume que os galaetes tinham de ir até ao sítio onde acaba a terra, até Finisterra. Tantas vezes tem feito estes caminhos, já aqui disse que aprecia a natureza, percorre o país, mas não é religiosidade, pois não tem nada a ver com... Aqui não conta. Falando por mim, não sou um católico apostólico praticante de todo, não me considero uma pessoa religiosa, mas acho que mais do que tudo o caminho tem várias camadas. Eu costumo dizer que quando se faz de facto o caminho, aquilo não é linear, bem pelo contrário. E aqui falo em dois níveis, no real e no espiritual. Quando se faz o caminho, estamos
estamos a ver a história. A história passa positivamente por nós. É um caminho também espiritual e o nível de espiritualidade é elevadíssimo. Aliás, quando se consegue encontrar paz, encontro, por exemplo, quando termino o caminho, gosto muito de ir a uma capela, que era uma antiga igreja, que é a Capela da Virgem da Corticela, na Catedral de Santiago, fica no transepto esquerdo, que era uma velha igreja românica que de facto tem um ambiente fantástico lá dentro. Mas esse ambiente fantástico que eu encontro ali, também encontrei, por exemplo, em Taquechang, no Butão, depois de uma caminhada de 7 ou 8 km, com um desnível de quase 1 km, porque é um mosteiro que fica no meio de uma encosta nos Himalaias. Portanto, é aquela espiritualidade do fazer algo para chegar, para se ter o direito de estar nesse sítio. E sim, há esse lado da espiritualidade. Depois há tudo mais, há a gastronomia, são as omeletas com os ovos das galinhas da senhora, camaradagem, amizades, as amizades que se ganham nesse caminho, nesses caminhos, também de alguma forma inspiração para outras coisas que vou fazendo, que vejo quase como estando a viajar novamente, sem estar a ir para o caminho, mas no fundo com outros caminhos, como é o caso do meu livro, de outras coisas que vão aparecer, espero, em breve, dos documentários. Tudo isso são caminhos que faço meus e que os faço sem estar propriamente no caminho. E depois de vários dias de caminhada, qual é a sensação de um peregrino quando chega a Santiago de Compostela? Essa é aquela pergunta que... Para além da imponência da catedral... Sim, não vou por aí. Eu costumo dizer que o último é o melhor e é o pior. Falar sobre o último dia para mim é muito difícil, porque o último dia é sempre um dia de muita emoção. Quando chegamos àquele sítio onde estamos a tentar chegar a 9, 10, 15, aos dias que forem, cada dia que passa são menos 15, 20, 30, 40 quilómetros que temos para chegar àquele objetivo. Quando vemos a catedral é aquela coisa, bem, logo à noite vou descansar, vou comer um chuletão gigantesco e de repente pensar, mas amanhã não vou andar. Amanhã é um dia como os outros. E essa dualidade, ou seja, a alegria de ver a meta, mas também a certeza de que depois de ver a meta vai ser um dia normal, cria aí não sei o que eu digo, uma dualidade de sensações muito, muito, muito diferentes e que também de acordo com o caminho que se faz e com o esforço que se fez e com as pessoas com quem se está, com as pessoas com quem nos cruzamos, com toda a experiência, pode ser mais ou menos interessante. Eu tenho, confesso, uma ligação muito próxima a Santiago. Tenho um avô que nasceu, tinha um avô que nasceu em Santiago e de facto sempre me senti muito bem em Santiago. Sinto melhor quando lá chego a pé. E pelos vistos não gosta de perder o ritmo, não é? Porque a chegada é especial, mas falta ali qualquer coisa, não é? Pois, se calhar. E se calhar por faltar qualquer coisa é que volto. E se calhar é exatamente isso que falta, é o voltar. Era o Lorca que dizia nunca repitas ou nunca vás novamente a um sítio onde foste feliz. Mas de facto uma pessoa não vai novamente àquele sítio. Uma pessoa vai uma e outra vez, mas não é novamente. É sempre diferente. Os caminhos são diferentes, nós próprios somos, e portanto permite-nos ir várias vezes ao mesmo sítio ou ir várias vezes ao mesmo lugar, sendo sítios diferentes. Não sei se me estou a conseguir... Ir ao mesmo destino por caminhos diferentes. É isso mesmo. E, portanto, aquilo acaba por não ser bem a mesma coisa e aí, de facto, não concordo inteiramente com ele. Pedro, fale-nos agora um pouco do seu livro. Como é que aconteceu? Se foi antes, se foi depois deste passeio, ou do passeio que deu origem a este documentário? Curiosamente foi antes, mas a publicação foi depois. Ou seja, isto foi gravado... Quero mostrar o livro, por favor. Sim. Isto foi para aqui. Isto foi em 2020 que foi escrito. Nessa altura estava a fazer o caminho primitivo. É um caminho muito bonito. Portanto, há uma lenda por trás dele que a tumba de Santiago terá sido descoberta em 1820, alguns ali pelo meio, 25 talvez, e que há um primeiro peregrino, é Afonso II Castro, que vai desde as Astúrias até Santiago para, de alguma forma, validar aquilo que o bispo Gelmires afirmou que era a tumba de Santiago. Portanto, é um caminho que sai de Oviedo e a partir daí são 4 dias a mais de 1000 metros de altitude, em montanha, com subidas duras, com descidas muito piores que as subidas. As descidas são sempre piores.
e que quando chegamos a um sítio em que, ok, já chegamos à Galiza, isto agora, não, voltamos a ter mais uma etapa ou duas incrivelmente bonitas e pronto, é um bocado como a geira, é daqueles caminhos que eu digo que me dá sempre mais. Quando parece que já está feito, não, afinal ainda há mais um pico, ainda há mais uma montanha, ainda há mais uma anta, mais uma ruína que temos que ver e que temos que desfrutar dela. E, portanto, na sequência disso, eu senti vontade de escrever. E comecei a escrever de uma forma quase... Eu digo que este livro é escrito mais ou menos como se eu estivesse à frente de uma televisão com o comando, porque eu acho que eu não quis que isto fosse um guia do caminho. Ok, vamos sair de Oviedo, vamos chegar a Santiago, não sei quantas etapas, 320 km. Não quis que fosse isso. Quis que fosse algo mais, que fosse um livro que falasse de emoções. Eu, de alguma forma, quis quase que recriar a lógica do documentário, das imagens, mas com a dificuldade de colocar essas imagens na cabeça dos espectadores. Todos nós sabemos o que é um prado, então vamos pegar nesse prado e tentar plantá-lo na cabeça de quem lê. Tentar levar os cheiros, tentar levar as moscas que incomodam. Pronto, e no fundo foi isso que eu fiz. E depois também aquela questão de, em cada momento, há sempre recordações que são despoltadas, não só do Caminho de Santiago, mas tudo mais. É o lembrar-me do amanhecer na planície do Cazaquistão, é o lembrar-me de uma subida a um vulcão na Costa Rica. De alguma forma, viajo pelo mundo inteiro com as recordações que o Caminho de Santiago me traz. E este livro só foi publicado depois deste documentário? Sim. Esteve escrito, esteve parado, portanto não era um livro, era apenas um manuscrito. Fevereiro do ano passado, recebi uma mensagem de um senhor a dizer: olá, eu sou o Tiago Leal, da Ego Editora, e será que gostava de escrever alguma coisa para nós? Eu achei, à partida, que não era uma proposta completamente honesta e comecei a fazer perguntas e, de facto, era das propostas mais honestas que tive até hoje, porque tem sido uma experiência incrível. E, a partir daí, foi tudo muito fácil. Mandou-me o contrato, assinei o contrato, segui o contrato com o manuscrito e, dia 10 de junho, estava o livro a ser lançado aqui na Feira do Livro, do Parque Eduardo VII. E de facto já tinha escrito algumas coisas, já tinha alguns livros publicados, mas este, digamos que é o livro, é aquele que quando o senti na mão foi assim, foi alguma coisa diferente do normal. E ainda a propósito deste caminho a Santiago entre Braga e Compostela, afirmou uma coisa muito curiosa. Disse uma vez que viajar de carro é fast food e andar a pé é gourmet do melhor. Porque é que compara o carro ao andar de pé desta forma? Como é que... De facto disse isso, que andar de carro é fast food e caminhar é gourmet por uma razão. Desfrutamos da viagem de outra forma. E então de avião nem sei o que é que será. Porque no fundo tem a ver com a forma como nós necessitamos de fazer a viagem, não é? Eu costumo dizer que eu, para fazer 100 km a pé, demoro 4 dias. De bicicleta, 1,5, 2. De carro, 1 hora. Portanto, o que nós desfrutamos da paisagem é diferente. O pormenor, eu costumo dizer que é das coisas que me impressionam, é ver uma teia de aranha ao amanhecer, quando o sol lhe bate. Se nós formos de carro, não vamos conseguir ver isso. Aliás, então se nós formos de avião, não vamos, de certeza, sequer ver aranha nenhuma, exceto se for aquelas que há lá no Peru, esculpidas na montanha. Mas é este pormenor que a mim que me encanta. Logicamente, também gosto muito de andar de carro e de viajar e de desfrutar de uma estrada. Aliás, ainda recentemente estive na Califórnia, foram 10 dias na Califórnia, fizemos à volta de 2.000 e qualquer coisa quilómetros, com tiradas de 1.200 km um dia, que dá um gozo imenso.
e não andamos num daqueles muscle cars americanos, mas chegou a desfrutar da paisagem, a ver, a chegar, e depois então de chegar, então aí sim desfrutar a pé do que há, dos lagos, das montanhas, ou do casino onde acabamos por ficar em Las Vegas, quer dizer, tem esse lado dos contrastes. E de facto o viajar para mim é importante. O chegar não é só chegar ao sítio, é mais importante que o destino é a viagem, não é? E às vezes também precisamos de fast food, não pode ser gourmet todos os dias, senão depois também enjoamos o gourmet. Foi a sua viagem de sonho, feita de carro? Ou tem assim alguma grande viagem que ainda gostasse de fazer? Ainda tenho. Ainda há assim 3 ou 4 sítios por esse mundo onde eu ainda gostaria muito de ir. Gostava muito de, rapidamente, enquanto consigo, estar, sei lá, no cimo de uma montanha com mais de 5.000 metros, que deve dar algum gozo. Gostava muito de estar em mais 3 ou 4 sítios. Um país onde estou uma data de tempo para ir, ainda não consegui ir, é a Islândia. Aquele contraste entre o gelo e o fogo deve ser qualquer coisa, deve ser soberbo. Peru também seria um destino que ainda me agradaria. Oceania, que também não conheço, nem que fosse só mesmo para ir à Nova Zelândia e perceber o que é um país que em meio de quilómetros nos permite estar em praias fantásticas ou em montanhas com neve perpétua, quer dizer. E acho que viajar, de facto, é muito bom, é das melhores coisas que podemos fazer, que mais nos enriquece, principalmente se nós conseguirmos viajar com a abertura para percebermos o que é que aquilo é, de facto. Eu, aliás, vou voltar um bocadinho atrás, quando falava há pouco do The Magic is Lost, das coisas que mais me chocou foi estar na Capadócia, portanto, num antigo mosteiro escavado na rocha, um mosteiro cristão, em que uma pessoa vê uma caverna esculpida pelo homem. Estamos claramente no interior de uma igreja românica, por exemplo, que era uma construção, uma escavação do século XII, e ao meu lado alguém estar a dizer: isto não tem interesse nenhum, quer dizer, isto é um buraco aqui no meio, e interesse é o Cristo Redentor, de braços abertos, com 50 metros de altura, lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei chocado, quer dizer, se calhar há pessoas que não merecem estar onde estão. Há pessoas que o importante é ir ao sítio fazer a selfie para dizer que lá estiveram. Eu gosto de viajar porque acho que me enriquece, acho que conheço outras realidades, como outras coisas, respiro outros ares, sinto outros cheiros. E tudo isto faz parte da viagem e não tanto do destino. E nessas grandes viagens costuma ouvir música enquanto está ao volante? Sim, sim, ao volante sim, às vezes durante a caminhada também. Acho que a música é... Aliás, lembro-me uma vez, no Uzbequistão, foram 800 km, por acaso com mais carros, na altura no Paris-Moscovo, num Citroën Berlingo. E a música foi fundamental, foram 800 km no meio do deserto, em que eu tinha 2 coisas para me entreter. Era uma cassete, e o momento alto era em 1812, quando tem os canhões. Ou então, quando eu pelo rádio lá conseguia falar com alguém, dos outros portugueses também estavam com rádios. E de facto a música foi companhia. Mas a música é também alguma coisa que me ajuda a sublinhar as paisagens, a viver o momento. Lembro-me de, por exemplo, uma vez em Marrocos, estar no meio do deserto e estar a ouvir Michael Nyman ou Philip Glass. E gosto muito de ouvir alguns clássicos, mesmo alguns clássicos recentes, em certo tipo de sítios. E depois, nesse aspecto, também sou bastante eclético. Tanto depressa posso estar a ouvir o Augusto Canário a cantar Os Caminhos de Santiago, como pouco tempo depois posso estar a ouvir David Bowie, Ziggy Stardust, porque não? Ou Michael Nyman, que eu falava há pouco, Glass. Ou então sempre, pronto, aqueles portugueses que cada vez mais se faz muito boa música em Portugal. Há um grupo atualmente que eu gosto muito de ouvir, que são os Floss Project. Os Floss Project é um projeto interessante de um amigo meu, um amigo nosso, um homem das corridas também, o Fernando Silva, campeão nacional por várias vezes de velocidade e de rallies clássicos, que agora se dedica à música e gosto muito de viajar a ouvi-lo a ele e aos restantes músicos que fazem parte dos Floss Project. Possamos ouvir aquele trecho de que gostamos particularmente. Quando passou pelo jornalismo, teve programas na RTP sobre desportos motorizados. O que é que mais aprecia em termos disso mesmo, de desportos motorizados? O que mais aprecio,
Eu acho que, de alguma forma, quase que nasci no meio dos desportos motorizados. E com 13 anos já estava em Vila do Conde a ajudar a limpar, a varrer a pista e a ajudar a fazer parte daquele fenómeno. E, de facto, os desportos motorizados têm um lado encantador. Por um lado, a questão da velocidade da máquina, que é entusiasmante. Daí para a frente começa a ser a camaradagem, os amigos que se têm, os amigos que se encontram. Se me perguntar quais dos desportos motorizados, o que é que eu escolho, acho que os ralis. Gosto muito de velocidade, mas a velocidade tem uma questão. Se a corrida é chata, é uma seca. Os ralis, o rally até pode ser muito chato, mas para quem está a ver, em última análise, é uma ótima forma de conhecer tascos, e de conhecer a gastronomia, e de viajar, e de andar pelo país fora, e de ver outras coisas. Acho que os desportos motorizados têm estas várias componentes. A componente entusiasmante, a componente do ruído, a componente da cor, a componente da alegria. De facto, o desporto motorizado tem isso. Começámos a nossa conversa com caminhos de fé e terminamos na adrenalina do desporto. Pedro, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. E obrigado também por terem estado desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud, Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.